O caminho que o levará a dar sentido à vida e à abundância em todas as suas áreas é este caminho que eu estou falando, o caminho do bem-estar. Você já deu sentido à sua vida e é próspero, abundante em todas as suas áreas? Pense e responda. Para você, agora, tenha em mente que 95% da população mundial responde que há algo ainda para que consiga chegar lá, para que consiga ter uma vida em bem-estar, estar totalmente equalizado, totalmente harmonizado com o todo. Ou seja, 95% da população mundial não tem uma vida como deseja. E você, pense novamente, tem ou realmente há algo que você queria e não tem conseguido? Bom, particularmente, eu não tinha compreensão do que seria dar sentido à minha vida. E por isto, veja só, praticamente até os meus 60 anos de idade, vivia com um vazio em meu âmago, no meu interior. Por quê? A minha vida era feita de muitos altos e baixos. Muita coisa boa aconteceu. Eu já tive muitos momentos que pude celebrar e foram excelentes para mim. Mas haviam também os momentos baixos. E isso, o que me deixava era numa situação de instabilidade. Então, apesar de ter tido muita coisa, mas muita coisa mesmo, eu estava instável porque de quando em vez, no meu interior, no meu âmago, eu estava com uma frequência vibracional baixa. E não sabia o porquê disso. Então comecei a procurar, até que chegou um momento em que eu conheci a inteligência espiritual. Olha que até aí eu compreendi muita coisa, eu pratiquei muita coisa, mas aquele vazio continuava. E como eu tirei este vazio? A partir do momento que eu comecei a enveredar, a partir para compreender e praticar o uso da inteligência espiritual que nós temos em nós. Eu tenho, você tem, todos têm, assim como tem as demais inteligências, né? Então, com a inteligência espiritual, eu passei a ter a visão do todo, de uma vez por todas, do todo em que eu sou parte. E mais que isso, eu comecei a entender o porquê eu estou aqui, quem eu sou e que de fato eu fui criado, que eu tenho um Criador e que o meu DNA é o deste Criador. Eu sou um espírito e é isto que fará com que a gente avance em nossa vida na eternidade. É o nosso espírito e nós precisamos tratá-lo bem aqui. Nós estamos numa fase em que precisamos desenvolvê-lo. E como disse, conhecendo e praticando, usando a minha inteligência espiritual, eu comecei a dar sentido na minha vida. E o que fiz para dar sentido à minha vida? Eu segui alguns passos que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro deles é: decida e haja imediatamente a dar sentido à sua vida. Não adianta você reconhecer que precisa fazer isso, toma a decisão de que vai fazer, mas não haja imediatamente. Se você não agir imediatamente, na realidade você está apenas falando que quer, mas está procrastinando. Ou seja, você não está realizando ou fazendo nada a favor disso. Vamos mais a fundo. Se você procrastina, você não quer. Se você quer algo, você não vai procrastinar, você vai decidir e imediatamente partir para a realização. Eu sempre uso aquele exemplo de que, bom, mais um fim de semana pela frente, na segunda-feira eu vou começar aqueles exercícios físicos que eu preciso fazer na minha vida. A pergunta que eu te faço é: por que na segunda-feira? Se você quer, comece agora, comece hoje, porque o que vale é o presente.
É o que você está fazendo, não o que você diz que vai fazer e acaba procrastinando cada vez mais. E o nosso objetivo aqui é: decida e haja imediatamente a dar sentido à sua vida. Isto te leva a você conhecer o verdadeiro propósito, que é de servir e servir cada vez mais o nosso próximo. Mas este propósito, ele é inatingível. E eu explico por quê. Porque você sempre, ao realizar algum objetivo que está na direção e no sentido deste propósito, você vai ver além, depois que você o realizou, um novo objetivo, que também o manterá de maneira mais significativa na direção e no sentido do seu propósito. Ele é inatingível porque você nunca vai achar que está servindo o máximo. Até porque você não consegue. Você consegue sempre ver, como disse, ao terminar um objetivo, outro mais desafiante. E aí você parte para realizar este novo objetivo. E normalmente isso você vai fazer ousando cada vez mais. E você vai entender o poder que tem dentro de você. O poder que o Criador tem e que está dentro de você e que você poderá cada vez ousar mais e cada vez estar servindo e servindo cada vez mais. Isto acontece porque você vai dominar cada vez mais este processo que eu estou passando para vocês. Então, primeiro, o que eu disse para vocês? Você precisa estar decidindo e buscando conhecer de que maneira você pode ter uma vida próspera, uma vida abundante, conforme o Criador te colocou. E se é promessa dele e você estiver dentro daquilo tudo que está estabelecido por ele, não tem como você não ter o que quiser e não desfrutar de uma vida próspera e abundante. Uma vez, então, que você decidiu, você vai partir imediatamente, como disse, para realizar objetivos. Porque o propósito eu não vou alcançar na sua totalidade, na sua plenitude, mas eu vou estar me aproximando cada vez mais e mais, assim como eu vou servir ao meu próximo cada vez mais e mais. Né? Todos que estão ao meu redor, que eu tenho alcance, eu tenho obrigação de servir, de ajudar. É evidente que muitas pessoas não querem ajuda. Eu não vou perder o meu tempo com estas pessoas, porque eu tenho muitas outras que querem ajuda, que querem conversar, que querem buscar abundância em vida. Então, o segundo passo é: comece a definir claramente objetivos que te desafiem a sair da área de conforto que normalmente a gente se encontra, que façam com que você vá buscar novas compreensões, e esses desafios farão com que você cresça espiritualmente. Esses desafios, eles servem de pontos de controle para manter você na direção e no sentido do propósito. São vários que você vai colocar na sua vida. Em terceiro ponto a ser considerado tenha em mente o seguinte, que para dar sentido à sua vida, você precisa reconhecer o Criador. Isto é chave. Você vai precisar entender do que são as leis universais deixadas por ele através da natureza. Basta você observar a natureza que você vai começar a entender o que o Criador ele espera de você. Você já viu algum passarinho, digamos assim, preocupado com alguma coisa? Com relação à sua alimentação, por exemplo? Não, ele passa o dia cantando. A alimentação vem. O Senhor, o Criador, vai nos suprir naquele mínimo
que nós precisamos para avançar. Mas nós, seres humanos, temos algumas diferenças importantíssimas para que a gente possa ter pensamentos e nos posicionar para buscar abundância. Diferente daquele pássaro, diferente de outros animais, diferente de outras coisas que fazem parte deste universo que está em expansão. E porque eu faço parte dele, eu também devo estar em expansão. Só que eu tenho o pensamento para jogar com relação a isso. Eu preciso reconhecer o Criador, as leis deixadas por ele através da natureza, a regra de ouro estipulada para que você sempre cresça. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é: reconheça o Criador sobre tudo. Você foi criado, portanto, você tem algo para fazer aqui. E este algo você precisa fazer a todas as partes, assim como você que estão ao seu redor. E você deve fazer de uma maneira como está escrito, como deve ser, porque você não vai querer receber destas partes algo diferente. Você vai fazer o bem para receber o bem. Não faça nada que vá levar a outra pessoa, a outra parte ao mal. Por quê? Porque é o que você vai receber. Então você vai fazer aquilo que você quer receber. Você não quer receber o mal, quer? Não tem sentido. Você quer receber o bem. Esta é a regra de ouro. Faça aos outros aquilo que você quer receber dos outros. Além disto, eu falei aqui em leis universais, eu falei de regra de ouro, existe uma coisa que é o nosso grande diferencial para que a gente seja intitulado como a coroa da criação. O que é isso? Atributos mentais que o Criador designou para nós, seres humanos, e que fazem o diferencial para que a gente seja a coroa da criação, como disse. Nós precisamos saber também, além de ter este respeito, estar reconhecendo o Criador constantemente, saber o que ou quem somos. E hoje nós temos colocado pela religião, colocado pela ciência, que convergem nesse aspecto, que diz que nós somos espírito. Nós somos espírito. E do mesmo modo de saber que nós somos espírito e como precisamos agir e como precisamos nos desenvolver aqui nesta vida, nesta terra em particular, do mesmo modo, nós precisamos identificar para o que nós fomos criados. E isto é o propósito que eu já comentei. Qual é o propósito de todo ser humano? É de servir e servir cada vez mais. É assim que você busca traçar objetivos desafiantes que vão te manter sempre se aproximando cada vez mais do propósito. E isso é o que faz você crescer progressivamente. E você, para realizar estes caminhos, para atingir propósito, precisa usar, e você vai saber do que eu estou falando aqui agora, o seu senso vocacional. Você precisa olhar para a sua personalidade e fazer nela correções, se necessário, ou adaptações, se necessário, para que você possa usar do seu senso vocacional, que nada mais é do que os dons que você tem que o diferenciam dos demais seres humanos. Uns estão preparados para o lado artístico, outros para o lado social, outros para o lado de exatas e assim por diante. Você precisa ver aquilo em que você se sente bem, aquilo que quando você diz, eu vou trabalhar agora e vai fazer isto que você realmente gosta e ama, você nem vê o tempo passar. Ou seja, aquilo que você disse, eu vou trabalhar, passa a ser, eu vou ter prazer de estar agora usando de meu senso vocacional. Eu estarei intertido, eu estarei alegre, eu estarei realizando o que eu gosto de fazer. E normalmente isto é que você precisa escolher para traçar este caminho que o leva ao resultado dos objetivos que você estipula e que o fazem crescer.
Portanto, para achar o caminho do bem-estar, você precisa compreender muito bem o que foi exposto até aqui. E você precisa estar analisando constantemente suas verdades.